Oi, turma do livro Simplesmente Francisco, do José Carlos de Luca. Capítulo 27, a oração das atitudes. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Francisco de Assis. É bom deixar registrado, logo de início, que, segundo Leonardo Boff, a oração de São Francisco não provém diretamente da pena do Francisco histórico, mas da espiritualidade do São Francisco da fé. Ele é seu pai espiritual e, por isso, seu autor no sentido mais profundo e abrangente desta palavra. Sem ele, com certeza, essa oração pela paz jamais teria sido formulada, nem divulgada, e muito menos teria se imposto como uma das orações mais ecumênicas hoje existentes. Estou certo de que o sentido da oração de São Francisco vai revolucionar o nosso modo de orar, como também a própria compreensão de viver a nossa espiritualidade. Em regra, nossas preces, como que espelhando o nosso modo de viver, são preces autocentradas, isto é, clamam ao poder divino a solução para as nossas necessidades, geralmente esquecendo completamente as necessidades dos outros, que também sofrem tanto ou mais do que nós mesmos. A prece de Francisco vem corrigir esse individualismo em nossas petições ao alto. Além do mais, nossas orações comumente são passivas, pois delegamos a Deus o trabalho de solução das nossas dificuldades, esquecendo-nos, porém, de que grande parte do nosso sofrimento decorre das nossas próprias condutas malsãs, de modo que a solução divina passa necessariamente por uma mudança de nossas posturas perante a vida. Para que se modifiquem os efeitos, precisamos corrigir as causas. A duração do sofrimento depende da melhoria individual de cada um. Nesse sentido, a oração de Francisco é ativa, pois seus termos são vazados em atitudes positivas que nos comprometemos a tomar em nossa vida diária, através das quais o poder divino atuará dentro do princípio espiritual do ajuda-te e o céu te ajudará. O poder da oração de Francisco está na proposta que ele faz de vivermos os seus princípios espirituais em nossa vida cotidiana, e não apenas no curto espaço de tempo em que nos dedicamos a ela. Por isso afirmo que essa oração é eficiente terapia espiritual, pois traz o remédio para a cura dos sofrimentos humanos, cuja causa reside no egoísmo e no orgulho. A estratégia central de oração do poverelo é mudar a nós mesmos, deslocando o nosso ser da periferia do egocentrismo, gerador de problemas e sofrimentos, para a centralidade do amor, gerador de soluções e felicidade. Na minha singela percepção, a essência da oração de São Francisco está no fato de pedirmos a Deus que nos tornemos parte da solução do problema que nos aflige, a fim de que Ele possa realizar a parte que lhe cabe, aquela que está além das nossas possibilidades. Por exemplo, se estou vivendo num ambiente envolvido por discórdias e desentendimentos, a oração de Francisco me ensina a pedir a Deus que transforme em instrumento de sua paz naquela situação conflituosa. É como se eu abrisse uma pequena fenda para a luz divina entrar e envolver a todos com a bênção da paz que começa primeiramente em mim. Inevitavelmente a prece nos levará também a repensar o próprio comportamento, acaso percebamos que nós próprios, em algum nível, temos sido os agentes da discórdia e da intolerância. É assim que vejo a prece de Francisco como uma autocura pela capacidade que ela tem de despertar em nós a prática do Evangelho do Cristo. Aqui me recordo de um esclarecedor depoimento de Chico Xavier. Pouca gente de muitas
que sempre nos procuram, disse estar disposta a mudar de vida para solucionar os problemas que as afligem. Esperavam que os nossos benfeitores espirituais lhes oferecessem soluções acabadas para as suas dificuldades. A oração de Francisco também poderia ser chamada de oração das atitudes de levar a luz onde houver escuridão, de semear o bem onde o mal tiver feito moradia. Por isso, ela propõe que levamos o amor onde houver ódio, perdão onde houver ofensa, fé onde houver dúvida, união onde houver discórdia, esperança onde houver desespero, alegria onde houver tristeza, se tiver feito presente. Alguém pode estar questionando, mas e quando for eu o necessitado? Quando for eu que precisa de paz, alegria e consolação? A resposta está na própria prece, em segunda parte. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Conheci um homem que passou alguns dias internado no hospital de São Paulo. Tão logo o médico autorizou, todas as manhãs aquele homem caminhava pelo corredor do hospital e entrava de quarto em quarto levando palavras de ânimo e otimismo aos enfermos. Curiosamente, recebeu alta em tempo menor do que os médicos previam. Minha explicação é que a cada palavra de força que transmitia aos doentes, ele se fortalecia junto. A prece de Francisco nos convida a fazer parte da corrente do bem, na qual todos os seus participantes são sujeitos ativos e passivos, isto é, trabalham pelo fluxo do dar e receber. A oração de Francisco é uma oração de cura interior, como já dissemos, porque cura o nosso egocentrismo, nos permite encontrar a felicidade quando movimentamos o fluxo da vida com a generosidade do nosso coração. Francisco foi um dos homens mais pobres do mundo, em termos de posse de bens materiais, porém foi um milionário em termos de afeto. Quando pensava só em si mesmo na fase da juventude, não era de fato feliz. A felicidade ele a encontrou quando passou a se sentir útil aos seus irmãos, sobretudo aos menos favorecidos. Felicidade sentiu de verdade quando abraçou e beijou o leproso, quando despertou alegria nos corações entristecidos, quando levantou os caídos, quando viveu a experiência da fraternidade com todos os seus irmãos. Sentindo nesse momento as carícias espirituais de Francisco, que possamos, eu e você, repetir com ele: Senhor, fazei-me instrumento de sua paz. Essa oração, ela mexe muito, né? Ela é muito forte, ela mexe muito com a gente. Principalmente quem é egoísta e orgulhoso, precisa entender cada palavrinha que é dito nessa frase, né? Eu acho incrível e eu tenho que repetir isso. Para quem assiste os dois canais, vai ouvir praticamente a mesma coisa. Porque hoje foi punk. Eu vou mostrar para vocês o que foi. Pera aí. Se vocês tiverem aí o livro Pão Nosso, do Chico Xavier com Emmanuel, peguem esse texto, ó. Lugar deserto, capítulo 34. Ele vai estar falando que nós devemos, né, ter um lugar, um cantinho dentro de nós, para a gente poder se ligar com Cristo. Eu tenho feito, eu já falei para vocês, né, que eu tenho procurado uma vez por semana ir para um lugar de natureza, encontrar Deus lá, né? Um lugarzinho de paz, que eu possa respirar um ar puro, que eu possa refletir sobre a minha vida, buscar solução para os meus problemas. Então eu tenho procurado um lugar exterior essa paz. Aqui em casa é tudo tranquilo, graças a Deus, eu e o Mike só, né? É sempre desse jeito aqui, ó. Olha lá. Mike, cadê você? Olha aqui, Mike. Mike. Aí, não quer. Ah, olhou. Olha lá. É sempre eu e ele. Aqui dentro de casa, graças a Deus, é paz, né? Mas, ainda assim, eu vou buscar longe. Eu vou para Guararema, Salesópolis, eu vou andar. Procurando no meio da natureza uma forma de me ligar com o Criador,
sentir aquele ar puro, sentir os pássaros, né? Para eu poder levar aquela angústia ou qualquer tipo de sentimento que eu esteja tendo que não é bom, então eu levo para esses lugares e transformo através da energia do local paz, trago paz, equilíbrio para poder resolver meus BO, né? Aí o texto do Pão Nosso de hoje já diz, não faça isso, não precisa disso, né? Tem gente que vai falar para mim assim, Patrícia, você tem condições de ir no dia que você não tiver, no dia que você não tiver dinheiro para ir para o meio do mato, como é que você faz? Tá ali, nesse livro Pão Nosso, né? É aqui dentro que tem que ter esse espaço, esse deserto, esse momento de solidão, mas de solicitude. Esse momento de vamos se fechar para tudo que está acontecendo e lá dentro, no meu coração, no meu pensamento, eu me ligar de verdade com Deus, de verdade com Jesus, com Francisco de Assis, com a Virgem Maria, com a Maria de Madalena, com Santo Agostinho ou com qualquer outra personalidade ao qual eu me identifico, e sempre estou orando por eles e orando para eles me ajudarem. Então é um momento que eu tenho que me fechar aqui e aqui, que é onde está o nosso espírito. Ele está no nosso corpo inteiro, mas aonde o espírito ele está mais concentrado, na mente e no coração. Então eu preciso desse momento me fechar com tudo que tem material e me ligar com o meu eu interior. Esse cantinho de deserto. Esse cantinho de deserto é o momento da nossa oração mais fervorosa. É o momento que a gente realmente se fecha para tudo, para se abrir para Deus, né? E naquele cantinho ali, como diz hoje, né? Olha só. No outro canal eu fiz esse daqui. 172 do Palavras de Vida Eterna, Oração e Cooperação. Às vezes Deus dá umas puxadinhas de orelha na gente assim, brava. Primeiro eu fiz aquela leitura do Pão Nosso. Depois eu fui fazer essa aqui, do Palavra de Vida Eterna. Todos os dois estão dizendo o quê? Que você precisa ter esse cantinho dentro do seu pensamento, do seu coração, ligado de verdade a Deus, independente do que tenha em volta, independente desse deserto exterior, não precisa buscar um deserto exterior, mas que você faça uma oração e coopere com essa oração, que você esteja fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Orar, vigiar e trabalhar pelo seu bem, pelo bem do próximo, né? Então você precisa desse momento, você precisa se alinhar espiritualmente com aqueles que você acredita, mas não só é a pedido, não só você ficar o tempo todo, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, me dá isso, me dá aquilo, ou querer trocar com ele, né? Eu te dou isso aqui em troca de tal coisa. Esquece. Cooperar é trabalhar, né? Às vezes você deixar o seu probleminha de lado e olhar o problema do outro, que é maior que o teu, e você tem condições de auxiliar o outro, porque você já passou por aquilo. E quando você está cooperando com um, você está recebendo aqui, de acordo com o seu problema, né? Então, aqui está dizendo, nesse texto, né, é um complemento desses outros dois que eu já li hoje. Olha como nada acontece por acaso. Os dois textos que eu li anteriormente vêm se fechar nesse aqui. A oração das atitudes, ou seja, essa oração que Francisco fez era uma oração que não era de pedir para ele, mas ele pedia por ele para fazer pelo outro, né? Senhor, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz, que eu leve o perdão onde houver ódio, que eu leve a união onde houver a discórdia, né? Que eu leve a esperança onde houver desespero. Então ele pedia para ele agir, é a oração da atitude. Tudo que ele pedia é para que ele pudesse fazer. E nós normalmente pedimos que se faça por nós, não é isso? Tá errado, né? Quando nós pedimos para fazer por nós, nós estamos simplesmente cruzando os braços e esperando um milagre acontecer. E esse milagre não vai acontecer sem atitude. Esse milagre que nós esperamos de uma cura, de uma melhora, de uma situação resolvida, de um perdão com uma pessoa, nós temos que fazer. Se eu não for no médico, fizer tratamento, não acompanhar essa doença que eu tenho, se eu não mudar os meus hábitos ruins de alimentação, de atividade física, se eu não fizer a minha parte, Deus não pode chegar lá com uma varinha de condão e falar, tá aí, tá salvo, tá pronto,
Você está curado, né? Quando Jesus encontrava com doentes na época dele e falava, olha, eu vou te curar, ele também falava, não fui eu que te curei, é a tua fé em mim que fez você se curar. E a fé, porque aquela pessoa chegou o momento de cura dela, ela já tinha procurado, ela já tinha feito um monte de coisa e não tinha dado certo. Aí quando ela encontrou com Jesus, Senhor, não aguento mais, me ajuda aí. Mas ela já tinha feito várias coisas para ela poder se melhorar. Aí chegou o momento da cura, ela já tinha entendido o porquê daquele sofrimento. E aí ela se curou. Vocês podem ajoelhar todos os dias e pedir perdão a Deus, a Jesus, falar para Ele interceder pela tua saúde, pela tua família, pelos problemas que você passa. Mas se você não tiver merecimento, se não chegou o seu momento de cura, você pode fazer isso todo dia que não vai adiantar de nada. Para chegar o seu momento de cura, para chegar o seu momento de resolver o problema, precisa primeiro você ter atitude, você fazer acontecer. Não adianta ficar parado esperando pelo milagre, porque isso não vai ocorrer. Se Deus permitiu que você sofresse, se Deus permitiu que você tivesse algo de ruim em volta, é justamente para você se burilar, para você se transformar, para você entender aquela situação e não repetir o erro novamente. É como a criança que vai lá e coloca o dedo na tomada. A mãe fala, não coloque, você vai levar choque. Deus dá esse espetáculo na vida da gente, Ele fala pra gente, não faça que você vai se arrepender. Mas a gente não tá ligado com Deus, a gente tá ligado à matéria, né? E a matéria às vezes pesa muito mais do que a espiritualidade, porque ela é grossa, é densa, ela envolve a gente muito mais, porque nós estamos na carne, que são as provas. Aí a gente não quer dar bola para Deus, né? Não, peraí, é só isso, é só dessa vez. Aí a gente vai lá e coloca o dedo na tomada. Aí toma um choque. Quando toma um choque é ruim, né? Mas você vai colocar o dedo lá de novo? Não vai. Você se transformou. Você já sabe que ali você não pode colocar o dedo de novo. Entendem como é que funciona Deus? É assim. O nosso Pai, Ele coloca obstáculos, Ele coloca situações e pessoas em nossa volta que falam, cuidado, não faça isso. Nós temos nossos pais que circundam a gente, que falam pra gente o que é certo e o que é errado, né? Mesmo às vezes eles errando, eles não querem que o filho erre. Quantos homens eu tive como pais de aluno traficante? E aí quando eu falava que eu ia trazer polícia na sala de aula, que eu ia trabalhar com policial, esse traficante falava assim, professora, a senhora está mais do que certa, pode trazer, porque eu não quero meu filho num crime. Então, os pais, por pior que sejam, geralmente eles estão ali protegendo os filhos. Tem as exceções, né? Inclusive de mães que matam filhos, que abortam. Exceções, graças a Deus não é a maioria. A maioria, por mais errado que o pai e a mãe sejam, ele quer proteger o filho. Então, nós temos mãe e pai para isso, para proteger, para cuidar, para zelar, para orientar. É por isso que nós temos os papéis de pai e mãe. Às vezes o filho não entende. Às vezes o filho não quer ser cerceado, ser secundado, tá ali podado pelos pais. O filho quer voar. Quando ele não escuta o pai e a mãe, o que acontece? Ele cai. Ele vai se levantar? Vai, mas ele vai ter que sofrer, porque ele não quis escutar o pai e a mãe. Então, quando ele sofre, ele vai amadurecer também. O pai e a mãe vai ficar orando por ele. Vai falar, Senhor, ajude o meu filho, porque eu agora não posso fazer mais nada. Ele agora é dono de si, ele agora quer fazer as coisas pela cabeça dele. Então, o que vai sobrar ao pai e à mãe? Oração, né? A atitude desse pai e dessa mãe agora vai depender da vontade do filho. E isso é o que Deus faz com a gente. Quando a gente tem a vontade, Ele intercede. Quando nós deixamos Ele de lado e acha que a gente é dono de si, que a gente resolve tudo e não precisa de Deus, Ele fala, então vai, tô aqui só olhando. Quando você cair, eu chego junto, porque vai cair. Né? Se nós temos pai e mãe, não é à toa. Eles vão nos nortear, eles vão mostrar pra gente alguns caminhos que eles já passaram, que deu certo, e alguns caminhos que eles passaram e que deu errado. Eles têm experiência. Por mais que o espírito do filho seja mais velho do que o espírito do pai e da mãe, naquela condição em que pai e mãe está aqui encarnado com o filho, naquela condição o pai e a mãe têm mais experiência, mesmo que ele seja um espírito mais novo do que o espírito do filho. Vocês conseguem entender isso? Às vezes o nosso filho, ele tem aí 2 séculos de encarnação à frente da gente, mais velho. Porém, ele não tem a experiência que nós conseguimos ter.
sendo mais novo espiritualmente, né? Olha Jesus, o espírito dele talvez não tenha que ter passado por tantas e tantas encarnações como nós. Ele se adiantou, ele aprendeu a lição rapidinho e tal, e se tornou um espírito superior. Então nós estamos nessa. Não é porque um filho é mais novo na cronologia atual que ele tem menos conhecimento do que o pai e a mãe. Ele pode ter até mais conhecimento. Mas naquela situação que o filho precisa daqueles pais, os pais têm mais vivência, mais conhecimento do que o filho. É um negócio meio, né, difícil da gente colocar na cabeça, mas é o que acontece. Às vezes o filho tem mais moral do que os pais. Às vezes os pais têm, com o filho, já passou por uma situação de bebida, de droga, né? Não é uma moral maior do que a do filho, mas eles já passaram por essa situação. E o filho tem propensão a ir para esse lado. Então pegam aquelas pessoas para ser pai e mãe para ensinar aquela criatura que beber não leva a lugar nenhum. E aí, às vezes, esse mesmo filho que tem propensão para álcool e droga, ele tem um conhecimento moral sobre paz, tranquilidade, equilíbrio, e aquele casal não tem, aquele casal vive brigando. Então o filho vai trazer essa paz, essa harmonia para o casal. É uma troca. As famílias são feitas para isso. Imagina o trabalho que a espiritualidade tem para colocar pessoas juntas, que uma possa agregar a outra. Ninguém está junto com alguém que não seja necessário. Nós passamos na vida de pessoas que são necessárias para nós e nós necessárias para elas. Então, dentro desse contexto de família, de amizade, de saúde, de doença, de alegria, de tristeza, nós temos que atuar. Não ficar sentado e falando, eu não aguento mais. Não. Vai ter dias bons, dias ruins, vai ter dias que nós vamos cair, né? Que nós vamos ficar moralmente para baixo, porque, poxa, é tanta cacetada, será que não vai amenizar um pouquinho, não vai dar um tempo, não, para eu poder respirar e pegar logo a outra bucha? Tem que ver uma atrás da outra. Então, aquilo ali, às vezes, dá uma baqueada na gente, com certeza. A rainha das baqueadas sou eu. Eu posso dizer, né, que às vezes a pressão é muito forte. Às vezes vem a saúde, vem a casa, vem outras situações e eu fico naquela, falo, meu Deus, qual é a prioridade, por onde que eu vou? Né? Mas em hipótese alguma eu deixo a peteca cair totalmente para falar assim, eu me entrego, não quero mais. Agora dane-se, eu vou chutar o balde e só vou ficar aqui esperando a morte chegar. Não, eu não faço isso, porque eu tenho a consciência que se eu fizer isso vai ser pior. Se eu falar para Deus, não aguento mais não, vai, pode me levar, acabou. Se eu fizer um troço desse, ele vai não é que ele vai me castigar, mas ele vai falar assim, pessoa preguiçosa, te coloquei para trabalhar e você agora quer cruzar os braços? Não, senhora, vai lá e trabalha mais. Aí ele vai me dar mais dor de cabeça ainda, que ele vai me tirar do comodismo, né? Lembram da historinha do sapo que fica na panela? Sapo adora água. Se ele ficar numa panela e a água for esquentando, vai fervendo, o sapo não sai da água, porque é cômodo para ele ficar na água. Não importa que tá fervendo, ele vai morrer queimado na água, mas ele não sai de lá. Então Deus, ele vai colocando mais fogo para poder esquentar a nossa água. A gente tem que pular, a gente tem que sair, tem que tomar uma atitude, não ficar lá dentro da panela morrendo queimado e para mim tanto faz. Não é assim. Os problemas vão vir um atrás do outro, com certeza. Quanto mais a gente reclama, mais eles vêm. Então o negócio é reclamar menos, agradecer mais, ir devagarinho, percebendo, orando, tomando nossas atitudes, se mexendo, para que não enferruja. Tudo que fica parado, enferruja. Então a gente não pode ficar parado, a gente tem que ter atitude. E as atitudes começam inclusive em oração, né? Quando a gente ora pedindo para a gente poder servir, Deus sabe do nosso coração. Aí se ele vê que a gente está querendo servir, ele ameniza um pouquinho, porque ele vai dar aquela folga para você servir. Você está pedindo para servir, e ele vai te dar aquela folga para você servir. Você servindo, ele vendo que você realmente está com vontade, sem intenção, sem segunda intenção, que é só apenas o teu coração agindo de forma que você quer transformar o outro, que você quer ajudar o outro, que você quer se ajudar, ele entra com a sua misericórdia. Quando Deus entra com a sua misericórdia, a gente fala, gente, milagre. Eu que era para viver 5 anos, estou vivendo 8. Não tem milagre. Tem o teu merecimento. Deus vai te dar de acordo com o seu merecimento. Então hoje eu sou muito grata a Deus, que se eu passei 3 anos do que a medicina diz que a gente tem que viver quando tem poliomielite, é porque Deus está entrando com a sua misericórdia.
Mas ele entrando com a misericórdia não significa que ele vai me deixar de dar problema. Ele vai continuar deixando os problemas acontecerem para ver até onde realmente eu estou com vontade de mudar. Até onde realmente eu estou mudando. Ele está apostando fichas em mim. Ele está me dando mais tempo para viver. Porque ele fala, não, eu estou apostando nessa pessoa. Ela está demonstrando que ela está com vontade de fazer as coisas. Então deixa ela fazer. Ela está crescendo. Para que eu vou dar uma nova encarnação para ela? Se ela já está fazendo essa encarnação valer a pena. Agora, se eu não estivesse valendo a pena, se a minha encarnação estivesse sendo inútil, ele já tinha cortado essa encarnação, manda para o plano espiritual, você estuda mais um pouco, você fica no hospital se recuperando, depois você vai lá e vai ter que fazer todo aquele jogo de quem vai comigo dessa vez, né? Então, Deus não quer fazer isso. Para quê? Para que todo esse trabalho se eu posso produzir agora? Agora, se dentro dessa doença eu já tivesse me entregado e falado, não, que entre logo a cadeira de roda, que entre logo a cama e que eu fique internada e que logo eu morra. Pronto, para Deus ele olha para aquilo e fala, meu Deus, não é uma encarnação à toa? Então não, a gente tem que orar, tem que ter atitude, tem que ir até o final, né? Como Deus permite. É Ele que vai saber o nosso final, como é que vai ser. A gente vai tentando amenizar que seja com o menos sofrimento possível. Mas que eles vão vir? Vão. São eles que lapidam a gente. É o fogo no ferro, né? O ferro não distorce todinho, ele não se transforma todinho quando ele está no fogo. Somos nós. Nós estamos no fogo para a gente poder se melhorar, transformar, né? Que essas orações que a gente vem fazendo sejam voltadas não para resolver problemas, mas para que a gente ganhe um fôlego, para que a gente possa resolver. E além do mais, a gente ainda possa ajudar os que estão em volta a resolver o problema deles também. Tá certo? Ótima sexta-feira santa para todos. Boa Páscoa. Segunda-feira a gente volta, se Deus quiser.